Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera, apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptório e demonstrativos do seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Então, todas as vezes que nós temos que deparar com alguma situação, todas as vezes que nós temos que deparar com aquilo que o cristianismo traz para nós temos que procurar entender que o paganismo naquela época, quando o cristianismo surge, ele já estava em decadência, já não cumpria mais aquela fonte de fé, de esperança para os seus seguidores. Apenas tinha alguns que procuravam praticar de alguma forma, segundo os seus interesses, mas apenas, como ele diz ali, para forma. Cumpria protocolos. E quando vem a doutrina de Jesus mostrando a possibilidade de você alcançar um paraíso, de você encontrar no mundo espiritual mais vida, resplandecente. E lógico, os primeiros cristãos também ensinavam a reencarnação. Mostrava que nós iríamos reencarnar segundo aquilo que fizéssemos, segundo as atitudes que tomássemos. E exatamente por isso que os seus mais encarniçados inimigos começaram a lutar ferrenhamente contra o cristianismo. Mas não para destruir o cristianismo, para tirar do cristianismo algumas coisas que eles não gostaram, principalmente saber que teriam que reencarnar em condições miseráveis. E não adiantou nada, porque você lutando ou não contra as leis divinas, a lei divina vai te punir, vai te colocar onde você precisa de estar. Não adianta querermos ser os sabichões, não adianta querermos achar que podemos mais do que os outros. Apenas podemos e devemos fazer o necessário. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vida aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende. Então, aquelas ideias que já estavam morrendo, eles sabiam que estavam chegando ao fim. Já não tinha mais como se sustentar. O próprio mosaísmo entre os hebreus já tinha muito mais interesse material do que espiritual. E, logicamente, tentaram atacar Jesus de todas as formas. E nós temos que procurar, então, sabermos agir na construção de um mundo melhor, na construção e na edificação de um mundo onde reina a paz, a esperança e a fraternidade. E quanto mais nós espalharmos esperança e fraternidade, mais aqueles que estão cegos pelos interesses mundanos começarão a despertar para a luz. Porque hoje já não tem mais espaço para guerras fratricidas, para atitudes de extrema violência. Então, a luz começa a adentrar-lhes os corações. E os erros que tiram proveito hoje, aqueles que andam pelos caminhos errados, fora do cristianismo, fora do verdadeiro sentimento crístico, melhor dizendo, saberão que arcarão com as consequências de seus atos. E ao tomarem consciência disso, logicamente que procurarão mudar de caminho. E é bom seguir Jesus porque ele nos ensina o caminho da luz, nos ensina o caminho da fraternidade, da esperança e da fé. Assim como os seus predecessores, que vieram trabalhando para preparar aquele povo para despertarem para novos valores, precisamos entender que precisamos nos fortalecer para os valores da fé. Sócrates também não ensinava uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada.
O paganismo ainda não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Mas precisamos entender que por onde Sócrates pregou a sua doutrina, entre os gregos e o sul da Turquia, foi onde o cristianismo floresceu com mais intensidade, com mais força. Porque muitos ali já estavam preparados com a filosofia de Sócrates. Quando chega a todo estudo sobre o Evangelho de Jesus, aqueles povos começaram então a despertar para valores importantes, para valores que sedimentavam em suas almas os seus anseios, as suas dúvidas, as suas dores. Aliviando as dores e os anseios e esclarecendo sobre as possibilidades do bem, todos começaram a crescer e absorver melhor as ideias do que aqueles outros povos que ainda não tinham tido contato nenhum com as verdades transcendentes. E, logicamente, que em todas as regiões tinha alguém que pregasse o bem, que Deus não deixa ninguém deserdado das forças do bem. E é por isso que o cristianismo foi chegando em todos os locais, em todos os espaços, e quanto mais lutassem contra ele, mais força ele ganhava, mais forte ele ficava, mais adeptos chegavam até o cristianismo. Apesar de todas as atrocidades cometidas como os cristãos, as pessoas foram tomando nojo de toda aquela situação pagã e preferiram aderir ao Cristo do que seguir a qualquer outro Deus que porventura aparecesse em seu caminho. E é por isso que nós temos que estar sempre procurando desenvolver o sentimento de amor, desenvolver o sentimento de paz, para que estejamos em condições de realizarmos o melhor onde estivermos. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Ao despertarem para essas realidades, ao buscarem os valores transcendentes que iluminam-nos o espírito, essas pessoas, então, começaram a crescer em luz, em amor e em paz. E ao crescer em luz, amor e paz, angariaram as forças do amor para enfrentarem qualquer adversidade. Para qualquer situação mais vexatória, eles estavam prontos a vencer, a construir e edificar o bem, a paz e a harmonia. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Aí, lá na introdução, vai estar falando do trabalho de Sócrates e de Platão. Sócrates falava, Platão escrevia. E depois, naquelas regiões, onde foi muito mais fácil para Paulo, quando chegou lá nas todas as cidades gregas para pregar o Evangelho, foi onde ele foi mais aceito. Foi onde ele construiu igrejas sólidas. E lembrando que a Grécia também, hoje o sul da Turquia, pertencia à Grécia. Também a região de Éfeso, Tarso, tantas outras ali, Efésios, onde o Evangelho proliferou com muita intensidade, com muito vigor, com muitos fenômenos bonitos. Para mais detalhes, a gente pode ler o livro Paulo Estevão e o livro Ave Cristo, que vai nos mostrar mais a história do cristianismo. Assim como temos em nosso site, kardecespiritismo.com.br, você vai encontrar lá a série de livros espíritas. Então tem a série de livros que conta a vida dos primeiros cristãos. Para mais informação, para você se informar mais e enriquecer sua cultura. Que Jesus nos alimente com a sua energia de amor e de paz, para que possamos irradiá-la por onde passarmos e nossos lares serem abençoados, iluminados pelo amor do Cristo, que tanto almejamos há tantos séculos.